E aí galera, como é que tá? Ó, essa aulinha de hoje, ela é um pouquinho mais extensa, mas eu vou te dar um panorama total do que você precisa saber de entalpia de combustão, depois a gente vê como é que a gente aplica isso num exercício, tá bom? Bom, começa por aí. Você aprendeu na última aula a entalpia de formação, que é o ΔHF, e viu a teoria do que seria uma entalpia de formação. Ok. Aí, pessoal, a gente entra na próxima entalpia, que é a entalpia de combustão. Pausa. Eu posso usar o ΔH igual a HP menos HR em reações de combustão? Não só pode, como vai usar. Então, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver. Eu estar falando de reações de combustão e eu não poder usar o ΔH que a gente acabou usando lá na entalpia de formação. Tem nada a ver. O ΔH ele vale para todas as reações. Porém, quando eu chego na entalpia de combustão, ou calor de combustão, igual vocês estão vendo ali, eu tenho uma abrangência muito maior do que eu vou querer analisar no meu exercício, do que eu vou querer analisar nesse ΔH. E ele foge àquele padrão de usar ΔH igual a HP menos HR, tá? Isso aqui é mais uma análise da reação, da estequiometria da reação, do que o cálculo do ΔH. Até mesmo porque, como vocês estão vendo aqui, eu já vou dar o ΔH para vocês calculado na maioria das vezes, quando eu tiver que aplicar os conceitos de entalpia de combustão, tá bom? Então foi só esse esclarecimento aí. Pode usar o ΔH? Pode, mas esses exercícios dessa parte da matéria, eles estão interessados em outra coisa, e não em calcular o ΔH propriamente dito. Começamos então com o nome, calor de combustão, ou entalpia de combustão, mesma coisa, vai ser representado pelo ΔHC, né? Lembra que o ΔHF é formação, então agora o ΔHC é o calor de combustão. Por definição, é a energia envolvida na queima, de um mol de combustível nas condições padrão. Só que toda reação de queima, pessoal, ela é caracterizada pelo quê? Pela liberação de energia. Então, de antemão, para a gente começar aqui, ó, eu posso falar que toda vez que eu tiver numa reação de combustão, o ΔH vai ser menor do que zero. Não existe combustão que absorve energia. Toda reação de combustão libera energia. A gente confirma isso pela definição. Quando a gente pergunta o que é uma reação de combustão? Opa, uma reação de combustão é uma reação de oxidação exotérmica. Toda reação de combustão é exotérmica. Toda reação de combustão tem ΔH menor do que zero. Agora, o que me chama a atenção é isso aqui. Gabriel, eu não sei o que é oxidação. Não se preocupa. Apesar de eu falar disso, eu vou te ensinar um macete na explicação para você não precisar saber o conceito de oxidação, tá bom? Mas, por curiosidade, oxidar significa perder elétrons. Então, quer dizer que na reação de combustão alguém vai perder elétrons, tá bom? A estrutura da reação, muito importante, ela vai me mostrar quem participa e de que forma participa. Eu tenho um combustível que reage com um comburente e forma um produto. O combustível, pessoal, é quem sofre a oxidação. Sempre. E o comburente é quem vai fazer essa oxidação. O comburente é o chamado agente oxidante. Então, calma. Não precisa saber nada desses conceitos. Só saber que um é um e o outro é outro. Quem são os agentes oxidantes que a gente conhece? O ozônio é um bom agente oxidante. O gás cloro é um bom agente oxidante. A água oxigenada é um bom agente oxidante. O heptóxido de dimanganês é um bom agente oxidante. Porém, o agente oxidante mais famoso e que nós sempre vamos usar é o gás oxigênio. E o combustível, pessoal, ele pode ter diversas formas. Mas geralmente nós vamos trabalhar com combustível à base de carbono. Então quer dizer que na estrutura desse combustível, eu sempre vou ver carbono e hidrogênio, ou pelo menos carbono, ou talvez só hidrogênio, tá? Então o que acontece? Na reação de combustão, o combustível sofre oxidação,
ele é a base de carbono. E o comburente é o agente oxidante, é quem vai oxidar o combustível. E ele vai ser para nós o oxigênio, sempre. Então quer dizer que o oxigênio rouba o elétron do carbono. Isso. Mas não precisa se focar nisso, tá? Não precisa focar nisso. O carbono, pessoal, é um elemento químico que ele tem um número de oxidação que pode ir de -4 até +4. Aqui a gente fala que ele tem o NOx máximo e aqui a gente fala que ele tem o NOx mínimo. Quando o carbono está totalmente nessa posição aqui, ó, a gente fala que o carbono está reduzido, porque ele tem o menor NOx. E quando ele está aqui, ele está totalmente oxidado. Gabriel, mas eu não lembro de NOx. Calma, eu estou te mostrando o que aqui é, depois vai ver que não precisa saber isso aqui não. Isso aqui é só a explicação. Quando o carbono vai participar da reação de combustão, ele pode ser oxidado até chegar ao número de NOx +4 ou qualquer número antes dele. Então eu tenho aqui, ó, a reação de combustão. Reação de combustão. Ela pode acontecer com a oxidação total do carbono, oxidação total do carbono, ou ela pode acontecer com a oxidação parcial do carbono. Quando a oxidação é total, a gente fala que a combustão é completa. E quando a oxidação é parcial, a gente fala que a combustão é incompleta. Ó, Gabriel, mas aí lascou. Porque agora eu estou entendendo. Se eu chegar com o carbono nesse NOx aqui, ó, +4, a combustão é completa. Qualquer NOx abaixo disso, ela é incompleta? É isso mesmo. Mas eu não tenho que saber NOx, falou que eu não tenho que saber oxidação, como é que eu vou saber isso? Aí vem o grande macete. Você vai olhar para o produto da reação. O produto da combustão. Quando eu te mostrar um produto CO2, aqui, galera, o NOx do carbono é +4. O que significa isso? Se eu ver o CO2 no produto da reação, eu sei que a oxidação foi total, eu sei que a combustão foi completa. Se eu olhar no produto da reação de combustão e ver lá CO ou C, o NOx do C é 0 e o NOx do C aqui é +2. Menor do que +4. O que isso indica para nós? Que a combustão foi incompleta. Então, nesse primeiro momento, você já aprendeu. O que é uma combustão completa? É quando o carbono, quando o combustível é oxidado totalmente. Beleza? Como é que eu vou identificar isso numa reação? Quando eu ver CO2 no produto. Quando a reação é incompleta, a combustão é incompleta, quando a oxidação é parcial. Ah, Gabriel, mas como é que eu vou ver isso? Quando eu ver CO e C no produto. Então, por exemplo, se eu colocar essas duas reações aqui, ó. E falar, classifica a combustão, pessoal. Qual é completa e qual é incompleta? O que eu estou vendo aqui? CO2. Então, essa reação é de combustão completa. O que eu estou vendo aqui? CO. Se eu estou vendo CO, a reação aqui é de combustão, incompleta. Apareceu CO, 2, completa. Apareceu CO, ela é incompleta. Tá bom? Gabriel, qual fator vai fazer a combustão ser completa ou incompleta? Gente, tem N fatores para isso. O combustível ter muito carbono demanda muito oxigênio. Então, às vezes, falta de oxigênio faz com que a combustão seja incompleta. É por isso que os carros movidos a diesel é uma cadeia carbônica que tem muito carbono.
Então eu preciso de muito oxigênio. Carro movido a diesel tem turbina. O que a turbina faz? Injeta oxigênio lá dentro do motor para fazer com que o combustível seja oxidado completamente. E isso libera mais energia. Então lembre-se disso. Toda vez que eu vejo uma combustão incompleta, o produto é CO ou C, significa que faltou oxigênio para a combustão acontecer. Tá? Esse é um dos fatores. Tem menos oxigênio do que deveria. Esse pode ser considerado por vocês um fator bem legal para entender isso. Aí, deixa eu chamar a atenção de vocês. Onde sai CO2? Na minha respiração. Ó, tô respirando aqui em frente à câmera, ó. Vocês estão vendo fumaça? Não estão. Quando a combustão é completa, pessoal, e o produto é CO2, não existe fumaça na reação de combustão. Então, ver fumaça é característica de quem? Ver fuligem, é ver carbono. É característica de combustão incompleta. Toda vez que eu vejo algo queimando e tem fumaça, você pode falar com antecedência. Ó, aquela combustão ali está sendo incompleta. Por que quando eu queimo gás de cozinha, não tem fumaça? Porque o gás de cozinha tem pouco carbono. É o propano e o butano, 3 e 4 carbonos. Tem oxigênio suficiente na atmosfera, queima ele completamente, produz CO2 e não tem fumaça. Por que quando eu queimo um plástico, sai uma fumaça preta? O plástico tem muito carbono. A combustão dele, com certeza, vai ser o quê? Incompleta. E a fumaça preta é partícula de carbono voando na atmosfera. Então, ver cor na fumaça significa que eu tenho combustão incompleta. Então, você já aprendeu tudo de combustão. Sabe agora quando ela é completa e quando ela é incompleta. Num exercício, o que eu preciso saber, Gabriel? Eu preciso saber montar reações de combustão completa. Isso eu preciso saber. E qual é a estrutura de uma reação de combustão completa? É o combustível mais O2 formando CO2 e água. Então, toda vez que nós estivermos trabalhando ΔH de combustão, você viu aqui que ele ocorre na condição padrão? Beleza, a condição padrão é de combustão completa. Então, quer dizer que se eu te der um ΔHC, eu estou falando de você montar essa reação. Então, olha aqui, ó, ΔHC do metano, CH4. Imediatamente, o que eu vou fazer? O CH4 é o combustível. Ó, vou montar a reação dele de combustão. Ele mais O2 formando CO2 mais H2O. Ah, Gabriel, e se fosse o etanol, igual está aqui embaixo, ó. O etanol é o C2H6O, ΔH de combustão do etanol. Então é combustão? Então é ele mais O2 formando CO2 mais H2O. Ué, Gabriel, é igual a reação? É igual. O que diferencia uma da outra? A estequiometria, é o balanceamento. Deixa eu ensinar para vocês. O número de carbonos que você vê no combustível, C1 aqui, né? É o número de carbonos que vai vir aqui, ó, para o CO2, direto. Então, se tiver um aqui, você vem e põe um aqui. Olha aqui, ó. Tem um 2 aqui, eu já venho e põe ele aqui direto. 2 no CO2. Tá vendo o número de hidrogênios do combustível? Aqui é 4. Divida ele por 2 e ele vira o número de balanceamento da água. Então, ó, o número de hidrogênios aqui do combustível dividido por 2 é o número de balanceamento da água. Agora falta o oxigênio. Você vai vir aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1 aqui é 2. 2 com 2, 4. Você soma o número de oxigênios e divide por 2. É o número que põe no oxigênio aqui. Vamos ver? Ó, número de hidrogênio 6, divide por 2, 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 com 4, 7. Gabriel, é 7 sobre 2? É. Só cuidado, aqui tem um oxigênio. Então tira 1. De 7 sobra 6. Então eu vou dividir por 2 e pôr um 3 aqui. Tá bom? Então montar a equação de combustão você aprendeu. É o combustível mais O2 formando CO2 mais água. Depois essa questão do balanceamento a gente pode trabalhá-la de novo com mais equações. Mas siga. Número de carbonos do combustível é o número de balanceamento do CO2.
Número de hidrogênios dividido por 2 do combustível é o número de hidrogênios da água. Número de oxigênios dividido por 2 é o índice que eu vou botar aqui. Tá? Eu vou fazer mais na outra folha, aí vai ficar talvez mais claro de ver. Se eu analisar aqui, pessoal, o que essa informação está me falando? A combustão do CH4, na quantidade de quanto? 1 mol libera 890 kJ. Então, eu estou falando que se 1 mol de CH4 queimar, são liberados 890 kJ. Então, se eu vier aqui na equação, sua equação sempre vai estar balanceada para 1 mol de combustível. Puxa uma setinha até aqui no final, 890 kJ de energia vão ser liberados. É isso que essa reação está falando para mim. 1 mol de combustível, quando queimado, libera 890 kJ. Se eu calcular a massa molar para isso aqui, gente, 16 gramas por mol. Eu poderia reescrever que 16 gramas de metano liberam 890 kJ. A análise que eu vou fazer aqui depende do que o exercício vai me pedir. Por exemplo, eu poderia relacionar essa quantidade de energia com a quantidade de CO2. Então, quando o combustível queima, o CH4, ele produz 890 kJ, é o que o ΔH de combustão está me mostrando. Quanto de CO2 é liberado para a atmosfera? 1 mol. Então, eu poderia fazer a relação 1 mol de CO2 poluindo a atmosfera ao custo de 890 kJ de energia. Eu poderia me referir à água, eu poderia me referir ao oxigênio, mas aí vem o lance. Sempre que for reação de combustão, ou eu vou estar falando do combustível e da energia, relação estequiométrica, ou do CO2 e da energia. Vamos ver isso aqui no exemplo. Qual o valor de energia liberado por mol de CO2 na combustão do etanol? ΔHC dele, 1380. Então, eu já montei a equação, que você já aprendeu. Vou escrever aqui, 1 mol está para 1.380 kJ. Ok. Mas, para eu produzir esse 1.380 kJ de energia, quanto de CO2 vai estar sendo liberado para a atmosfera? Opa! Estão sendo liberados para a atmosfera 2 mol de CO2. Olha o que o exercício está relacionando. A quantidade de CO2 e a quantidade de energia. Então, eu tenho a quantidade de CO2 e a quantidade de energia. Eu estou relacionando isso com isso. Compreende? Então, a mesma reação de combustão, que eu usei o combustível para achar energia, agora eu estou relacionando com o CO2. Do jeito que está aqui, gente, eu estou vendo que para 2 mols de CO2 que vão poluir o meio ambiente, porque o CO2 é gás de efeito estufa, né? De aquecimento global. 1.380 kJ de energia estão sendo liberados para o motor do carro ou para a fogueira que eu estou queimando, não sei. Estou queimando etanol aqui com uma função. O exercício quer saber qual o valor de energia. Qual o valor de energia? Liberado por mol de CO2. Por mol de CO2. Então eu tenho uma regra de 3 aqui, entre a energia e o CO2. E aí, fazendo a conta, 690, né? 690 kJ de energia. Porque eu relacionei a energia com o CO2 direto. Tá certo? Isso é uma coisa que eu posso fazer, essa análise. Eu posso mudar um pouquinho a análise. Deixa eu dar pausa aí para você poder copiar. Eu posso fazer uma mudança e colocar assim para vocês, Qual dos combustíveis abaixo libera mais energia por grama? Aí que eu tenho uma tabela, tá vendo, gente? Gabriel, ele deu os combustíveis. O que eu faço? Você pode montar a equação se você quiser. Vou fazer assim na frente, CH4, aqui é o C2H6O e aqui é o C8H18. É combustão e tem que reagir com quem, gente? Com o O2. Lembre-se que você sempre vai montar a combustão completa, nunca incompleta. Nunca incompleta. E o produto? É CO2, é CO2, é CO2 e água. E água, e água. Aí, uma excelente oportunidade para a gente treinar o balanceamento.
número de carbonos do combustível é o número de carbonos do CO2. Número de carbono do combustível, número de carbono do CO2. Número de carbono do combustível, número de carbono do CO2. Número de hidrogênios do combustível dividido por 2 é o número de hidrogênios da água. Número de hidrogênios do combustível dividido por 2 é o número de hidrogênios da água. Número de combustível do hidrogênio dividido por 2 é o número de hidrogênio da água. Sobrou o oxigênio. Aqui tem 2 com mais 2 dá 4. O número de oxigênio dividido por 2 vai vir aqui. 4 com 3, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3, 7. Lembra que aqui já tem 1, então é 6. Dividido por 2 dá 3. 2 vezes 2, 3. Com mais 1, 7. Ficou igual. Olha o macete. 2 vezes 8, 16. Com mais 9, 25 oxigênios. 25 dividido por 2 é 12,5. Aí você não põe vírgula, você põe 25 dividido por 2. Tá certo? Galera, o que eu estou vendo aqui? Que o mol desse cara, quando queima, libera 890 kJ. O mol desse cara, quando queima, produz 1.380 kJ. E o mol desse cara, quando queima, produz 4.500 kJ. Eu dei a massa molar, não dei? Então, no lugar desse 1 mol, eu poderia escrever o quê? 16 gramas. Então, para o metano, 16 gramas de CH4 liberam 890 kJ. Para esse cara, 1 mol vale quanto? 46. Então, 46 gramas de C2H6O liberam 1.380 kJ. E para o último, 1 mol vale 114. 114 gramas de C8H18 liberam 4.500 kJ de energia. Ó, 1 mol, 114. Então, estou substituindo. O exercício quer saber por grama. 1 grama vai ser X, 1 grama vai ser Y e 1 grama vai ser Z, né? São 3 regrinhas de 3, uma para cada um dos combustíveis. E aí, aquele que der mais é o que libera mais, né? Energia por grama. Galera, nem usamos a equação, mas eu te aconselho, todas as vezes que for entalpia de combustão, monte a equação, vai te dar uma visão melhor, tá bom? Do que você tem que fazer. Fique atento ao enunciado, ele que vai te dar a relação de quem você vai analisar dentro da entalpia de combustão. Bom, galera, espero que tenha dado para entender. Vou lançar uma listinha de exercícios e aí vocês metem bronca nela, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.